No programa Interbusiness de hoje, você vai ter dicas muito importantes sobre cuidados jurídicos, informações do ramo do direito para você administrar bem sua empresa, tomar os devidos cuidados, informações em primeira mão com os advogados aqui do Bastos Advogados Associados, Dr. Paulo Roberto Bastos e Dr. Lucas Bastos. Eu te aguardo no programa Interbusiness de hoje. Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness e hoje buscando, como nós temos aqui com o foco do nosso trabalho, trazer eventualmente pessoas de destaque, que contribuem, que têm experiência aprofundada na área de negócios, hoje nós estamos contando aqui com a presença do Dr. Paulo Roberto Bastos e Dr. Lucas Bastos, proprietários e gestores do escritório Bastos Advogados Associados. Dr. Paulo, bom dia. Bom dia. Dr. Lucas, bom dia. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar no seu programa. Prazer é meu atender aqui ao nosso convite da TV Araçatuba e tenho certeza que a experiência que os senhores têm acumulado ao longo da vida profissional e principalmente em relação ao que nós vamos conversar hoje aqui vai ser muito importante para o pessoal que nos prestigia aqui na TV Araçatuba. Sentimos honrados pelo convite e esperamos trazer alguma informação ao seu público. Somos muito gratos pelo convite. Eu que agradeço. Doutor, conta um pouquinho para a gente começar esse nosso bate-papo. Como é que o senhor chegou em Araçatuba? Como é que foi o começo? Porque hoje o escritório é um escritório importante aqui em Araçatuba e região. E a gente brinca, até estava brincando com o doutor antes de começar aqui, se ele já chegou em Araçatuba aqui de avião, já chegou, né, numa condição privilegiada, ou se não, se o começo, doutor, o senhor fez aquela história de começar mesmo de baixo, devagarzinho. Como é que foi esse começo, doutor? Marcelo, eu vou tomar a liberdade para informar que o meu início na carreira, ele foi assim, tanto quanto diferente dos demais profissionais da área. Eu sou natural de Andradina e lá em 1994, salvo engano, trabalhava em contabilidade desde garoto e pensava em formar em ciências contábeis. E ainda, diante das dificuldades da época, a falta de informação, permito dizer, naquele contexto da época, não existia internet, não existia uma série de informações, GPS, nada disso. Então, eu vim a Araçatuba, que eu só tinha vindo até então uma vez, procurar fazer o vestibular da faculdade de Ciências Contábeis. Eu queria ser um contador, já que eu era técnico em contabilidade até então. O senhor já trabalhava em Andradina? Já trabalhava. Com quantos anos isso, doutor? Até essa época eu tinha 20 anos, eu já trabalhava em contabilidade desde os 13 anos. Então, eu fiz o técnico contábil, que é semelhante ao colegial da época, e vim para cá, diante da minha simplicidade, buscar me inscrever no vestibular de Ciências Contábeis. Vim de ônibus e lá chegando, não sabia a localidade, o endereço. Lembro até hoje que eu me dirigi a um barzinho próximo à faculdade e pedi o endereço da localização da Faculdade de Ciências Contábeis. E a pessoa humilde me informou o endereço da Faculdade Toledo de Ensino, que é a Faculdade de Direito. Para me dizer, à época, eram dois grandes cursos que nós tínhamos aqui na Ciências Contábeis e Direito, sem, obviamente, outras especialidades. Mas então, chegando lá, a secretária, que até hoje trabalha na faculdade, a Neuzinha, me convenceu a fazer a inscrição do vestibular de Direito. Então, fiz a inscrição e depois fiz Ciências Contábeis, a inscrição. Eventualmente, o vestibular de Direito foi... Primeiro, eu fiz o vestibular, fui aprovado e tive que, antes, para não perder o segundo vestibular, ou para não perder a oportunidade de fazer uma faculdade, eu acabei fazendo a inscrição e iniciei. Quando eu já cheguei a lecionar na Toledo depois, fiz 9 anos na Toledo, e vou tomar novamente a liberdade de falar de um particular que contava os alunos do primeiro ano. Quando eu vim aqui para fazer esse vestibular em Araçatuba, eu não tinha muito recurso. Então, fala de muito recurso até... É isso que eu ia perguntar, se o senhor já chegou assim, como é que era a condição financeira, né, desse começo? Olha, Marcelo, quando eu vim fazer o vestibular,
no primeiro dia, eu fiz a prova e após a prova eu não tinha para onde ir, eu não tinha sequer recurso para pagar um hotel. Eu me recordo que eu fui à rodoviária tentar pegar um transporte e retornar a Andradina, mas não tinha. E na primeira noite eu dormi na rodoviária num dia muito frio, mas muito frio. E eu lembro até hoje que nos bancos da rodoviária também dormiam mendigos que estavam com cobertor, estavam em condições melhores que as minhas. E assim foi. Mas para minha sorte, na segunda noite, eu tive uma pessoa iluminada que me ofereceu ficar numa edícula na sua casa e lá permaneci até os dias restantes do vestibular. Mas foi assim um início bastante diferente, que eu me orgulho muito da dificuldade que tive para iniciar e até começar a fazer a faculdade. E como eu disse, fiz por acaso, ninguém me indicou nada sobre a respeito de direito. Então, você que nos assiste aqui, tem acompanhado o nosso trabalho na TV Araçatuba, perceba que o começo muitas vezes tem essas situações do acaso e das oportunidades que surgem, né, doutor? Porque o senhor foi até, de certa forma, convencido por uma pessoa a mudar de curso, né? E na simplicidade, na abertura para a vida, na disposição de ouvir, de aprender e de trocar, o doutor Paulo acabou ingressando no direito, né? E hoje é uma pessoa realizada, né, doutor? Extremamente realizada. É uma atividade que completa e você tem que, quando exerce uma profissão, quando faz o que gosta, você se realiza. E se eu voltasse atrás, eu agradeceria até hoje a Neuzinha da faculdade que me convenceu a fazer direito. Sou muito grato à faculdade. Que bom. Doutor, e o doutor Lucas aí também, a esposa do doutor Paulo também é advogada, né, doutor? Sim. E o doutor Lucas, que é filho do doutor Paulo, acompanhou a família nessa paixão pelo direito, nesse compromisso, né, com a defesa dos interesses legais, do interesse dos seus clientes. Como é que foi isso, doutor Lucas? Por que você acabou? Foi pressão do doutor Lucas ou foi vontade pessoal de ver ali o trabalho da família? Veja bem, Marcelo, meus pais sempre me incentivaram a ler muito na minha infância, na minha juventude, e devido à proximidade que tenho com eles, de contato diário e do escritório, sempre trabalhei lá desde garoto. Acabei lendo muito sobre direito, mesmo na juventude. Aí interessei pelo tema, entrei na faculdade, gostei muito do curso e adoro o que faço o maior prazer possível. Que bacana. Então, é importante a gente aproveitar e na melhor das boas intenções, explorar o conhecimento aqui do Dr. Paulo, do Dr. Lucas, para te levar conhecimentos que te ajudem na prática, de forma objetiva, algumas reflexões importantíssimas que os doutores aqui presentes vão nos ajudar a aprofundar e entender, para que a gente possa ser mais consciente, né, doutor? Sim. Dos nossos compromissos, das nossas obrigações, dos nossos direitos, né? E com relação, né, desenvolvendo esse tema inicial, eu gostaria de que a gente falasse um pouquinho com relação a essa experiência, a expertise que o escritório tem, esse compromisso de muitos anos com as questões do direito societário, do direito empresarial, porque a gente sabe que as pessoas muitas vezes deixam a vida profissional numa empresa, pegam ali os seus recursos que foram poupados durante muito tempo e acabam montando um negócio sem fazer algumas reflexões, principalmente com relação aos riscos da atividade de empreender um negócio, né? Doutor, o que o senhor poderia dizer para a gente dos cuidados na área empresarial que são críticos para serem refletidos, para que se exista uma reflexão antes de comprar, por exemplo, uma empresa ou montar um negócio? Marcelo, nós passamos algumas experiências vividas por empresários que às vezes naquele afã de ingressar numa atividade empresarial, talvez assim iludidos com uma informação de um lucro fácil, de uma informação que não foi checada com exaustão, acabam se comprometendo e ingressando, enfim, experimentando prejuízo. Sobre esse tema, o que eu poderia dizer sobre a ótica do direito é que aquele interessado em adquirir, em passar a ter uma sociedade empresarial, que ele, nesse aspecto legal, ele fizesse uma investigação sobre a situação jurídica, sobre os aspectos das dívidas eventualmente existentes, os passivos
existente na empresa. Porque não raro, uma empresa que exerce sua atividade há algum tempo, ela se vale de alguns refinanciamentos tributários, ela experimenta eventualmente algumas ações trabalhistas, ela sofre com algumas ações empresariais, litígios, e que é necessário que aquele interessado em ingressar em qualquer ramo, além da sua expertise na atividade em si, faça uma pesquisa exauriente sobre todo esse quadro. Eu tomo a liberdade de dizer que não basta a pessoa, muitas vezes, examinar um balanço patrimonial, porque, salvo as sociedades anônimas de capital aberto, que possuem uma fiscalização sobre as informações contábeis, as empresas de capital fechado, as sociedades limitadas, firmas individuais, muitas vezes os seus lançamentos contábeis são realizados com correção, mas elas sofrem impactos do tempo, de inflação, de um imóvel, às vezes, na contabilidade aparece por R$200 mil, se você for avaliar, vale 3 milhões. Então, são incorreções que as técnicas contábeis, eu não digo os contadores, as técnicas institucionais de contabilidade, às vezes, inserem um elemento assim, uma informação não tão correta. E, às vezes, esses passivos, esses riscos da atividade, eles não também são bem representados nessa contabilidade. Então, se você se lança a ingressar numa sociedade, é primordial que você faça esse levantamento. Veja dívidas, levante a situação fiscal, a situação trabalhista, se existe algum risco de ações privadas, indenizações, consumidores, enfim, faça esse levantamento que é muito útil. Até, doutor, de forma imprecavida, muitas vezes, a pessoa compra uma atividade empresarial, um ponto comercial, pensando em empreender ali a mesma atividade, e aí ela pensa o seguinte: olha, eu vou entrar com o meu CNPJ, eu abri a minha empresa, estou entrando nesse ponto aqui, esta empresa é minha empresa não tem dívida nenhuma, eu não tenho nada a ver com a situação pregressa da pessoa que operava esse ponto comercial. Está correto esse raciocínio, doutor? Então, existem, quando nós falamos de algumas consequências jurídicas, existem sempre teses favoráveis e contrárias. Eu digo para aquele interessado em abrir essa atividade, quando você loca um imóvel vazio e inicia sua atividade, você não vai responder por prejuízos de atividades de sociedades anteriores. Mas quando você sucede, você compra uma sociedade que havia um sócio que se retiraram e você se insere como novo sócio dessa empresa, você terá a responsabilidade sobre os passivos existentes. Então, como eu disse há pouco, é importante, se você ingressa numa sociedade, se você parte, ainda que mínima, se você passa a administrá-la, que você tome essas cautelas de investigação da sociedade. Perfeito. Doutor Lucas, na experiência do dia a dia ali, do escritório, imagino eu que apareçam até com alguma frequência, e o doutor Paulo também pode nos ajudar nesse raciocínio, o problema societário, né? Quais são as situações? Vamos imaginar que dois sócios resolvam somar esforços para empreender uma atividade, não importa se a empresa já existiu ou não, o outro sócio entra no contrato social depois, ingressa com capital, mas o futuro tem por ofício ser incerto, como dizia um ministro da área econômica do governo brasileiro. Então as coisas mudam. Eu costumo dizer o seguinte: que a gente, quando vai fazer um negócio, vai ter uma sociedade, preste atenção, você que está em casa, você já ouviu eu dizer isso aqui: ganhar R$1 com alguém é uma coisa, ganhar 10 é outra coisa, ganhar 1.000 é outra, ganhar 100 mil é outra e ganhar 1 milhão é outra. Então preste atenção, porque às vezes, mesmo em situações de lucro, a empresa indo bem, você tem divergências, às vezes até de personalidade, né? Doutor Lucas, como que é esta situação quando sócios começam a divergir, e qual é o risco, quais são os problemas mais comuns assim que aparecem, doutores? Olha, Marcelo, esse é um problema muito comum hoje em dia, principalmente no nosso interior aqui de Araçatuba. Muitas famílias começam negócios juntos, sem projetar os próximos anos. Então é uma atividade, como você conhece bem, que tem muitos atritos durante os afazeres, né? É comum muitas sociedades montadas por familiares, amigos, onde um vai trabalhar, o outro injeta o capital.
E aí, dá alguns anos... No começo parece que está tudo bem, né? Exatamente. Começa alguns anos, daqui a pouco um acha que investe muito, ou trabalha pouco, e as coisas não começam a sair quando imaginariam. Então, é bem comum isso acontecer. Nós damos o seguinte conselho: essas pessoas que querem montar empresas, sociedades, escuta bem o contrato, escuta bem as atividades, os riscos ocultos que muitas vezes essas empresas têm, porque às vezes pode acontecer de um revés muito grande no seu patrimônio, por causa de uma sociedade mal montada, mal organizada, mal administrada. Então, isso é uma dica que eu dou sempre para essas pessoas, devido aos problemas atuais desses negócios, né? Importante. Nós vamos fazer um pequeno break aqui, nós vamos voltar no segundo bloco. O Dr. Paulo também vai pontuar algumas coisas a respeito desse tema, principalmente em alguns riscos que são críticos. E aí fica o meu conselho. Eu já disse para você aqui, que nos assiste na TV Araçatuba, que existem dois profissionais que nós devemos estabelecer uma relação de confiança, de proximidade desde o início. Primeiro, tenha um médico de confiança, uma pessoa, aquele médico de família que hoje não tem mais, que era tão importante, que era uma pessoa que... Eu lembro que a gente às vezes ficava meio adoentado em casa, chegava o médico, batia no portão, a gente já começava a melhorar, né? Só de saber que o médico da família estava ali. E o segundo é o advogado. Um advogado de confiança, porque é preciso, você sabe que todas as áreas têm pessoas que são mais difíceis, são mais complicadas. Então, preste atenção no que os advogados aqui, o Dr. Paulo e o Dr. Lucas estão nos dizendo, para que você possa minimizar os riscos e comece a pensar em procurar, em prospectar um escritório, um advogado que você tenha afinidade, que você acredite, que tem um histórico, né, de boas relações com seus clientes, porque isso vai fazer grande diferença na tua vida. Não perca o segundo bloco do programa Interbusiness. Retomando aqui mais uma vez o programa Interbusiness, nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo muito elucidativo na área do direito, com a presença do Dr. Paulo Roberto Basso e do Dr. Lucas. Estávamos falando sobre direito empresarial e gostaria então que a gente continuasse explicando mais alguns pontos importantíssimos. E eu gostaria de sugerir aqui, já para a gente fazer uma reflexão, até porque na vida empresarial a gente percebe que isso é crítico, sobre aquela confiança não fundamentada. Uma pessoa, no afã de obter lucro, de ser bem-sucedida, compra um negócio, confia nas palavras de quem está vendendo, olha ali de forma muito rápida um resultado que, às vezes até numa planilha de Excel, não tem nenhum contador assinando aquilo, né? Então eu gostaria, doutor, que os senhores dessem algumas orientações que são críticas de como as pessoas podem evitar ou pelo menos minimizar muito esses riscos, né? Sim. Marcelo, você encerrou o quadro anterior dizendo da confiança dos profissionais dos advogados, e eu antecipo que nós contamos aqui na Araçatuba, na Ordem dos Advogados do Brasil, local, com um quadro muito bom de profissionais que podem auxiliar a todos aqueles que têm interesse. A propósito do assunto, nós começamos a entender o que seria assim uma advocacia preventiva. Porque é comum a pessoa procurar advogado só quando ele já está com problema, quando a sociedade não deu certo, quando já está uma dívida sendo cobrada. E muito importante é que a pessoa tome as cautelas preventivamente para que não permita que esses males ocorram. Quanto à sua questão dessa confiança não fundamentada, muitas vezes a pessoa é leiga no assunto, está entrando pela primeira vez numa sociedade... De boa fé, né, boa fé, e não toma essas cautelas. Então, ele está muitas vezes animado com a possibilidade de um lucro e não constata, não faz esses levantamentos, não faz a investigação dessa sociedade. É importante, além daqueles aspectos que eu disse há pouco, de aprofundar na pesquisa, que a pessoa saiba com quem ele está contratando. Porque existe, obviamente, um elo de confiança, mas é comum, dentro das nossas residências, nós eventualmente no dia a dia temos algum entrave com algum familiar.
com os nossos familiares, com as nossas esposas. Então é comum que haja esses pequenos conflitos. Na sociedade, a partir do momento que o empresário ingressa, ele vai experimentar esse dia a dia. E o Lucas há pouco disse, essas questões do investidor, a questão daquele que trabalha. E o fato é que muitas vezes isso leva a um conflito que não passa a ser mais conciliável, passa a ser as pessoas a não se preocupar com a atividade empresarial e substitui pela questão de compatibilidade dos sócios. Isso leva a um final um desgaste muito grande na dissolução parcial ou até mesmo na extinção da sociedade, o que vem até prejudicar o capital investido. Então, a orientação que nós passamos é que a pessoa que se lança a fazer qualquer sociedade, que ao entabular o contrato social, que ele discuta as cláusulas, que ele saiba como vai ser essa administração, quem vai gerenciar, se ele está de acordo, todos os aspectos que amanhã, se for levado ao judiciário, é o acordo deles que vale, é a vontade que cada um firmou. E disse há pouco que essa confiança não fundamentada, muitas vezes a pessoa comparece a assinar um contrato social e simplesmente o assina sem fazer a leitura de cláusula nenhuma, baseado na extrema confiança. E principalmente, doutor, sem apresentar, sem discutir esse contrato com o seu advogado, com o advogado da sua confiança. Olha, eu posso dizer para você, eu faço meus contratos já há muitos anos, mas eu aprendi na vida a me consultar. Aprendi a ouvir as pessoas que sabem mais do que eu. Isso é um treino, doutor, de humildade, né? Porque normalmente as pessoas têm, o Vilela disse, você que assiste o programa viu o maior coach do mundo dizendo a respeito disso daqui, né? Que as pessoas acabam se entrando em negócios sem ter essa humildade, sem ter essa capacidade de reflexão aprofundada e de buscar o conhecimento especializado, né? Um tema, doutor, que a gente estava falando aqui há pouco, antes da gravação, é a questão da aquisição de uma empresa e de um direito legal que está previsto no ordenamento, de que aquela pessoa que vendeu a empresa, melhor dizendo, o que está comprando tem o direito legal de exigir do que vendeu que ela não exerça a mesma atividade durante 5 anos. É isso, doutor? É isso. É uma informação que nós temos e temos que passar a todos que nos assistem, que quando você vende uma empresa, uma atividade, a lei, o Código Civil prevê que você não pode exercer concorrência com aquele a quem você vendeu num prazo de 5 anos, a não ser que exista a cláusula expressa te excluindo desse dever. E não raro as pessoas, após venderem, se arrependem, lançam uma outra empresa com semelhante atividade e isso vai desencadear uma ação judicial de inibitória daquela atividade. Então, se você eventualmente pensou em vender sua atividade, tem que estar consciente que não vai poder, nesse prazo, exercer concorrência com quem ele vendeu, a quem você vendeu. Olha que coisa importante que você está ouvindo aqui. Você tem o direito de exigir que a pessoa que te venda uma empresa não exerça a atividade e, se não for assim, tem que colocar em contrato, né, doutor? Isso. Tem sim. O que a gente tem que conhecer é a postura desse advogado. Isso sim, se ele se dedica, se ele se compromete com o cliente. Porque o advogado, ele defende os interesses do seu cliente, né? Então, na medida que você assina uma procuração, você é o guardião dele. Ele depositou toda a sua confiança em você. Foi buscar em você um profissional habilitado. Então, seja qual for o tempo do profissional, o que eu indico e que acho que é de suma importância é que ele abrace a causa, não só com vontade, mas busque o saber, busque recursos de conhecimento, ainda mais hoje com a internet que facilita muito o acesso às informações. E busque a história dessas questões, esgote, aí faça as leituras de obras conceituadas para que você tenha, então, plenas condições de fazer uma boa defesa. Nós dizíamos sobre contrato, Marcelo, o que eu gostaria também de pontuar é que muitas vezes a pessoa firma um contrato que é basicamente um modelo. E o modelo é igual a uma roupa. O modelo ele serve para alguns, mas eventualmente na sua atividade específica há necessidade de fazer um contrato que atenda aos interesses do sócio, na peculiaridade da atividade. Então, muitas vezes esse contrato ele deve ser examinado não como se fosse uma roupa sua, para que ele tenha um caimento perfeito. E assim é, dentre as suas cláusulas. Você precisa discutir o contrato. Uma cláusula que comumente causa muito problema, eu também posso pontuar, é a questão, por exemplo, do falecimento do sócio.
Em regra, todas as pessoas assinam uma cláusula já pronta que atende um grande número de casos. E mesmo porque o sócio que assina, ele não está pensando na sua própria morte. Ele fala, bom, depois que eu morrer, tudo certo. Que aconteça. Eu morri mesmo, né? Tudo bem. Mas isso depois deixa aos herdeiros, aos sucessores, um grande problema com o sócio que permaneceu, esse sócio remanescente. Há conflitos, não quer que ingressem, a cláusula muitas vezes não é esclarecedora do que vai acontecer. Então, os herdeiros são obrigados a submeter a um processo de inventário para repassar esses bens da pessoa que faleceu aos herdeiros, e isso demanda um tempo, e durante esse tempo, como fica a gestão da empresa, podemos entrar, não podemos entrar, isso causa uma série de ações, de soluções. Então, é interessante que aquele que está firmando o contrato possa analisar com frieza o que eu queria que ocorresse. Ao discutir aqui, somos interessados em fazer uma sociedade. Como nós vamos regular uma hipótese de morte, que é factível. Claro, então, eu quero que meu filho, minha filha, minha esposa entre e esteja na administração. Coloque isso. E não se submeta a uma cláusula geral de modelo que amanhã vai causar um dano financeiro, equilíbrio para a continuidade da vida desses entes queridos. É uma questão que eu aconselho também. Então você veja que a experiência nessa capacidade de enxergar o futuro, ela é fundamental para preservar o seu direito, para preservar o patrimônio da sua família, né? E para criar de fato uma relação mais harmônica, né, Dr. Paulo, Dr. Lucas? Quando as coisas estão colocadas com clareza, também na questão contratual, que respeitam, que o interesse das partes é plenamente respeitado, você tem ali um contrato para dirimir eventuais dúvidas e conflitos que por si só amortece ou diminui o interesse de litigar, né, de brigar, de buscar. Então, porque o contrato é claro, o contrato está bem colocado, então nós discutimos, assinamos e vamos conduzir isso agora conforme nós contratamos, né? Mas o doutor falou uma coisa importante que nós vamos discutir agora no terceiro bloco do programa Interbusiness, que é a questão com relação ao direito imobiliário, que hoje é central na economia do país. O Dr. Paulo e o Dr. Lucas vão nos dar orientações importantes sobre direito imobiliário. Eu te aguardo, o Interbusiness volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, hoje contando com a ilustre presença do Dr. Paulo Roberto Bastos, Dr. Lucas Bastos, do Bastos Advogados Associados aqui de Araçatuba, um importante escritório que está dispondo do seu tempo, o seu conhecimento para prestigiar você que nos assiste em casa, tá bom? Eu gostaria de voltar no assunto do direito imobiliário, Dr. Lucas, e a gente sabe que hoje a questão imobiliária é central no país. Hoje Araçatuba aí é um canteiro de obras, né? Graças a Deus, muitos investimentos nessa área, claro. Mão de obra que está sendo gerada, né? E crescimento para a cidade. Araçatuba realmente está num momento importante. Mas a gente precisa pensar nos cuidados e no interesse do consumidor na hora que busca adquirir o seu imóvel, porque às vezes, e na maioria das vezes, o primeiro imóvel é o sonho e a realização de uma família, né? Sim. Quais os cuidados, Dr. Lucas, que um consumidor que na hora que vai adquirir o seu primeiro imóvel tem que tomar extremo cuidado? Olha, Marcelo, em síntese, mas que é primordial, que é a matrícula atualizada desse imóvel, ver se está em nome do próprio vendedor, verificar se esteja atualizada, bem como as certidões de praxe, as tributárias, as trabalhistas e as cíveis. Verificar também nessa matrícula atualizada se há protestos, se há execuções e hipotecas. Isso é primordial numa compra, entra novamente naquela advocacia preventiva, deve ser analisado, tendo em vista que muitas pessoas, cidadãos, permanecem a vida apenas com imóvel, uma compra que juntou a vida inteira. Então é primordial, importância, se analisar essas questões. E às vezes vão pagar este imóvel por décadas. Por décadas, exatamente. Né? Nós percebemos, a exemplo de outros grandes negócios, que as pessoas muitas vezes vão adquirir esse imóvel, que é o maior negócio às vezes da vida dele, e ele precisa tomar essa cautela, como o Lucas disse, de ter essa matrícula atualizada. Porque na matrícula são registradas eventualmente execuções, ações, prenotações de ações contra o vendedor.
Na matrícula tem que constar a construção do imóvel sobre o terreno, porque nós sabemos, e espero que seja de conhecimento de todos, que é devido encargos sociais, INSS, sobre a construção. Então, às vezes, a pessoa compra um imóvel e na matrícula não consta a construção. Mais tarde, ele é cobrado por isso e ele vai responder, porque a dívida recai sobre o imóvel, seja com quem estiver. Então, o que nós podemos orientar aqueles que vão celebrar negócio, que antes mesmo de assinar o contrato, tem essa matrícula, não constando lá restrições, execuções, como o Lucas diz, qualquer anotação que coloque em risco o patrimônio desse vendedor. Depois ele vem a extrair algumas certidões de praxe, que são ações trabalhistas, como diz, civis, tributárias, ele terá então segurança para celebrar o negócio. O próximo passo seria a redação de um contrato ou a lavratura de uma escritura. Nós falamos aqui também, doutor Lucas, antes e doutor Paulo, da gente começar a gravar, que antigamente a gente tinha com relação à escritura, aquele cuidado, porque às vezes você comprava um imóvel de alguém e essa pessoa tinha uma dívida, uma execução num outro estado. Ela tinha residido lá, por exemplo, morou em Manaus, está há 5 anos em Araçatuba, comprou um imóvel aqui quando chegou, está negociando esse imóvel, mas tem uma execução lá em Manaus. E aí a pessoa compra este imóvel e de repente esse imóvel aparece na ação de cobrança lá em Manaus, e essa pessoa seria um terceiro, eventualmente, dependendo da situação, um terceiro de boa-fé, né? Comprou, tomou os cuidados que deveria aqui com relação ao imóvel, mas não podia imaginar que essa pessoa tinha uma dívida e essa dívida pregressa a celebração do contrato de compra e venda. Como é que está essa situação hoje, doutor? Qual que tem sido a posição, a jurisprudência com relação a esse tipo de situação? Existe uma tendência, Marcelo, em preservar aquele adquirente que tomou as cautelas de praxe. Então, se eventualmente eu vou comprar um imóvel, eu, como disse, tiro uma certidão, lá não consta nenhuma anotação, é a certidão pública que dá publicidade. Então, aquele interessado, se você é um credor e você quer sacrificar o patrimônio do seu devedor para satisfazer o seu crédito, você quer cobrar e ele não paga, é primordial que você busque a anotação junto aos imóveis dele para que qualquer interessado em comprar, ao ter a certidão na mão, saiba, olha, esse imóvel vai responder por uma dívida. Se o credor não o faz, e o terceiro que você se referiu de boa-fé, eu quero comprar, eu tiro certidão do domicílio que hoje ele está aqui, tiro certidão de ações aqui, não nada aparece. Então, vou junto à matrícula, não consta qualquer prenotação. Eu fico tranquilo na aquisição. Posteriormente, se um credor lá de Manaus vem e lança uma restrição por uma penhora, essa pessoa tem elementos jurídicos para se defender, para caracterizá-lo então como um terceiro, como diz, de boa-fé, obviamente, ele vai experimentar uns dissabores com a ação judicial, mas o entendimento do judiciário é preservar esse interessado, esse adquirente que tomou as cautelas. Por isso que nós falamos, quando você vai comprar um imóvel, fazer um negócio de tamanha grandeza, eu penso que é muito importante você ser bem assessorado. Seja na sua imobiliária, que tenha eventualmente um advogado ali para auxiliá-lo, seja um advogado de sua confiança, para que você certifique que não está cometendo um erro, que vai amanhã lhe colocar um risco de perder todo o seu capital reunido, às vezes, numa vida de trabalho. Então, essa é a dica que nós podemos colocar. Então, fica aí para você de casa, mais uma vez, a importância da advocacia preventiva, de você atuar preventivamente para preservar, para ter tranquilidade com relação ao teu patrimônio, à condução da tua família, a segurança financeira da tua família, né, na boa administração dos teus negócios. Uma coisa que eu gostaria de falar, e aproveitar um pouquinho o Dr. Lucas, que seguiu aqui o caminho do Dr. Paulo, o que a gente poderia falar para o estudante de Direito que está começando a sua vida profissional? Quais orientações que hoje a gente sabe que muitas vezes o estudante de Direito, eu como estou no último semestre de mais uma faculdade, estou terminando Direito também, eu percebo lá com os colegas bem mais novos do que eu, né? Eu sou o senhor lá na sala, a gente percebe que muitas vezes uns ficam pensando na questão puramente financeira, ou na estabilidade. Às vezes pode ter uma vocação para ser um advogado, brilhante, mas trocam isso às vezes pela estabilidade. Quais seriam essas dicas que são importantes para a gente deixar algumas reflexões para o estudante de Direito?
Marcelo, eu vou iniciar então dizendo o seguinte: na experiência que tenho, eu digo àqueles, eu já fui professor, como eu disse, há praticamente 9 anos eu lecionei, e eu dizia aos meus alunos o seguinte, que quem escolhe essa profissão tem que estar habituado à leitura. O saber é leitura. Quem lê mais sabe mais. Então, o direito é estabelecido em regras, em decisões, você tem que ter a consciência que você vai ler a vida inteira e muito. E além disso, Marcelo, um fator importante é que o advogado, ele é meio que psicólogo do cliente. Claro. O cliente, quando ele chega com um problema, ele chega aflito, chega muitas vezes desesperado. Recentemente, tive um cliente que chegou com a esposa dele e falou, a noite passada eu chorei por causa desse problema. Então, às vezes, uma separação, um inventário, as pessoas experimentam dores, amores, ódios, e eles trazem isso para você. Então, o dia a dia do advogado e a leitura é esse contato com o cliente que você vai absorver um problema e muitas vezes você vai para sua casa com esse problema, você vai dormir com ele no travesseiro. Depois, no dia a dia, essas ações judiciais, elas ensejam decisões que muitas vão lhe dar extrema alegria, você vai ficar realizado com a satisfação de ter obtido uma decisão favorável. Mas também teremos dias em que você conhecerá decisões contrárias, em que você construiu uma tese, você fez uma defesa, mas a decisão do judiciário lhe foi desfavorável aos interesses do seu cliente. E isso também, ao dormir no travesseiro, vai pesar. Então, eu diria a essa pessoa que pretende estudar direito e ser um advogado, que esse é o dia a dia, essa é a atividade que você vai enfrentar. Estudar, relacionar-se e enfrentar litígios no judiciário, se realizar com decisões favoráveis e também se realizar com algumas desfavoráveis que vão lhe ensinar, lhe dar experiência. E o aspecto financeiro, digamos, não há como certificar. A pessoa poderá lançar-se no mercado da advocacia e ter um grande êxito, e às vezes não. Mas o fato, a exemplo de você, Marcelo, que estuda direito, é que é um saber que orienta qualquer pessoa para uma vida inteira. A pessoa que estuda direito, ele adquire conhecimentos que seria recomendável a todos. Eu acho que toda a faculdade, seja qual fosse a especialização, deveria ter um tópico de direito para dar essas noções para as pessoas. Então, aquele que eventualmente não escolha a advocacia, vá se dedicar-se ao estudo para concursos públicos, ou aquele que utilize do conhecimento da advocacia para redigir contratos, para negócios, é isso, é leitura, a compreensão dos problemas com seus clientes, o litígio que lhe apresenta situações extraordinárias e diferentes, e você tem que saber se essa situação no dia a dia, todos os dias, lhe vai conduzir a um resultado que ao final do dia, ao final do ano, ao final da sua vida, você diga, olha, eu fiz o que eu gostava, eu me realizei. Eu particularmente estou satisfeito. Então, veja bem, o critério financeiro não é o único. É importante seguir a vocação, ver até que ponto você tem paixão por uma determinada área, por uma determinada operação dentro do direito, para que você possa seguir de fato a vocação, que é a voz do coração, né? O doutor falou aqui de emoções. O advogado muitas vezes é um psicólogo, é uma pessoa que entende, que compreende a emoção humana e que tem empatia, né? Se põe no lugar do seu cliente, sente as dores do seu cliente, e isso cria um lado humanizado do direito, né, doutor? Sim. Que é aquele acolhimento que muitas vezes em várias profissões, vários profissionais, a gente percebe que falta, né? Falta essa compreensão do mundo emocional do cliente. Por isso, eu te indico que crie relações de fato positivas com um bom advogado, se ambiente, tenha curiosidade de aprender um pouquinho do direito, mesmo que você não seja um profissional da área. Este é o motivo que eu trouxe o Dr. Lucas e o Dr. Paulo aqui, né? Então, como é que a gente pode ter, Dr. Lucas e Dr. Paulo, quando eu estou assim, estimulando aqui a nossa audiência na TV Araçatuba, com que eles tenham essa atenção com relação ao relacionamento, à busca de um bom profissional, de um bom escritório, como que a gente pode buscar sinais assim, poxa, eu acho que com esse advogado eu vou me dar bem, eu vou estar bem assessorado. O que a gente deve observar na busca de um advogado que realmente atenda a nossa necessidade como clientes? Marcelo, eu até gostaria de fazer mais um adendo sobre o que eu disse há pouco, na atividade da advocacia,
que inclusive do nosso código de ética, que você tem que guardar o sigilo do seu cliente. Imagine que a pessoa traz para você informações íntimas, pessoais, assim, que a pessoa se expõe, muitas vezes se emociona, e que você tem que guardar para si. Eu acho que isso é uma grande virtude do profissional do direito. Embora você não possa comunicar o que a pessoa lhe disse na sua sala, sequer para o seu filho, sua esposa, para os seus amigos, deva guardar o sigilo absoluto. Isso eu penso assim, que é uma virtude muito grande do profissional do direito. É uma confiança que se estabelece entre cliente e advogado, que o cliente ele tem que sair do seu escritório, seja de qualquer profissional, como eu disse, Araçatuba é uma praça muito de excelentes profissionais, e nós vimos que aqui a pessoa sai do seu escritório e ele tem absoluta certeza de que tudo que ele relatou lá não será divulgado para ninguém. Então isso traz até certo conforto para o cliente. Agora, continuando na sua questão, veja bem, no que nós nos propomos a fazer, que nós propomos a realizar dentro da nossa profissão, nós temos que nos dedicar, nós temos que pesquisar, estudar, tentar ser o melhor possível para o nosso cliente. Essa é a nossa tarefa, é não se acomodar, estudar, enfim, é um desafio diário, eu gostaria de dizer isso. Entendi. Eu, da minha experiência pessoal como cliente de bons advogados, te digo que é importante você ter toda isso que o doutor Paulo falou, mas procure realmente informações, procure se informar, procure, se possível, tomar café, vai no escritório, fala, eu estou com uma situação, conheça um pouco as instalações, converse com as pessoas, né? Eu acho que esse início de relacionamento é importante, para a gente ter a oportunidade de ver, a gente costuma brincar assim, ver se o santo bate, né, doutor? Ver se o jeito, a postura daquela pessoa, se os valores são parecidos com os seus. Isso é uma questão de sintonia fina, né? Então não é só o título, não é a formação, não é só as ações vitoriosas que o advogado teve. Como o doutor disse, como um contrato não é um contrato para qualquer um, que sirva o mesmo contrato para várias pessoas, às vezes um advogado que foi muito positivo para uma determinada pessoa, às vezes tecnicamente ele é muito bom. Também avaliem que o advogado não é inimigo da parte adversa. Né? Nós não temos ódios, nós não queremos acabar com ninguém. O que nós fazemos é defender os interesses do cliente que nos confiou para buscar um melhor resultado, o bem da vida que ele precisa. Então, o fato de, eventualmente, hoje nós defendemos uma pessoa e, às vezes, muita gente nos questiona assim, embora eu não trabalhe com direito criminal, e digo também, nós temos aqui na região excelentes profissionais na área, muita gente chega, muito comum você ouvir assim, pessoal, mas como que você vai defender o bandido? Então, aspectos à parte, o advogado ele vai fazer a melhor defesa que ele se propõe a fazer. Não necessariamente ele vai, na verdade, traduzir a sua defesa dizendo que o bandido não praticou o crime. Ele vai fazer o melhor dentro da lei. É isso que deve ser feito. E nós, na nossa atividade, eu digo isso, nós não somos inimigos, nós somos intermediadores da justiça. As pessoas têm direitos consagrados na legislação, realizam fatos que lhe atribuem esse direito. Quando não são espontaneamente conferidos, ele busca o socorro ao judiciário e nós somos os interlocutores disso. Ora defendemos A, ora defendemos B. O que nós propomos fazer é isso, é a defesa e que ela tem que ser ética, tem que ser profissional e eu aconselho para aquele que esteja nos assistindo, para o estudante de direito, isso. Honesto no propósito de se dedicar ao trabalho com afinco, não se limite no exercício da sua atividade. Então, isso eu sempre digo para o meu filho no início da atividade dele, seja honesto, mas em tudo. Na contratação, no trabalho, na pesquisa, na lealdade e é isso que a gente busca. Isso que nos realiza. E vamos falar um pouquinho para a gente concluir aqui a nossa entrevista a respeito de as áreas hoje que são objeto de cuidados especiais, de experiência. Eu particularmente gosto muito do ramo, como disse há pouco, do ramo empresarial, questões societárias e no direito imobiliário.
São questões que gosto até de pesquisar as relações de condomínio. Tenho assim alguma leitura específica sobre o ramo, em que aquelas questões que no seu condomínio, quem mora em edifício, aquela questão do cachorro, aquela questão dos incômodos, eu não queria pontuar todas, mas isso chama a atenção, isso por algum fator me causa assim uma sedução. Então eu gosto muito de trabalhar no ramo imobiliário, direito societário, é o que eu particularmente gosto. Agora, obviamente, trabalho com outras questões também, assim como todos os advogados. Quando eu digo particularmente hoje nessa entrevista, mas eu tenho certeza que todos os advogados aqui da nossa região, assim, sempre a gente atende o cliente nas suas necessidades, mas cada um tem assim aquele prazer e realização maior em um determinado ramo de direito. Dr. Lucas está mais vocacionado para que ramo de direito, doutor? Mais uma vez, sigo meu pai exatamente aos contratos societários. Nesse segmento também me atrai mais leituras. Direito civil, buscas diárias, jurisprudências, atualizações, pós-graduações. É nesse sentido também que eu trabalho e gosto, que me atrai a pesquisa no direito societário e contratos. E o Dr. Lucas, se não me engano, está fazendo duas pós-graduações agora, né, ao mesmo tempo? Exatamente, faço uma em processo civil, direito civil, bem como também uma de processo trabalho, e além de outros estudos. Que aprenda esse pequeno exemplo que a gente está dando aqui. Apesar disso, e até em função disso, hoje a gente tem um contato aqui muito importante, muito positivo, porque a gente aprende com as pessoas que testam, que nos confrontam. Então é sempre em função do respeito, do reconhecimento, da competência das pessoas. Isso é uma lição, e eu digo assim, os conflitos e as dificuldades servem para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente reconhecer o talento das pessoas, e esse é o motivo da entrevista que nós fizemos aqui, o reconhecimento da competência, da seriedade do Bastos Advogados Associados, que me moveu a fazer esse convite. Me sinto muito honrado, agradeço a participação de vocês aqui e gostaria de ouvir então as palavras finais para a gente encerrar o nosso contato. Marcelo, eu agradeço muito o convite, agradeço essa confiança que nos foi colocada, agradeço a todos que nos estão nos assistindo e digo que o nosso escritório, assim como outros, tenta fazer o máximo e se prepara com tudo o que é possível para conferir aos nossos clientes a melhor defesa dos seus interesses, da assessoria que for possível. Queria colocar a todos também e reprisar que nós temos aqui na Araçatuba, de fato, um seleto quadro de advogados que confiem nesses advogados, que busquem o acompanhamento, que busquem assessoria, para que não se incidam em vícios, em erros que causam grande constrangimento. Essa advocacia preventiva que nós falamos aqui, financeiramente, ela é a mais barata que tem. Você consultar um advogado com um problema que você possa experimentar, custa muito menos do que, não só financeiro, custa muito menos sofrimento, muito menos dor, de que você passar pelo problema e ter que depois buscar a reparação. Então, você que está aí nos assistindo, eventualmente esteja passando por um problema desse de contrato, de compra de imóvel, de sociedade, siga esses conselhos, examine essa sociedade, pesquise a fundo, veja esses imóveis que você está comprando. Até nós comentamos, eu nunca vi ninguém comprar um imóvel e levar um engenheiro. Será que não seria interessante você que vai comprar uma casa, levar um profissional da área, não sei se engenheiro ou outro, para saber da solidez desse imóvel, dessa estrutura? E nós simplesmente confiamos. E aí, muitas vezes, cometemos erros. Então, o que eu posso dizer para você, Marcelo, muito obrigado por essa oportunidade de passar essa mensagem. E estamos à disposição para qualquer momento queira qualquer informação, o Story está de portas abertas. Muito obrigado, Dr. Lucas. Agradeço o convite, é uma honra conversar com você e com o seu público. Muito obrigado. Então, encerrando aqui o programa Interbusiness, como disse, a gente procura o conteúdo, esse programa é um programa de conteúdo próprio, nisso ele se diferencia, e raramente a gente traz aqui profissionais para ser entrevistados, a não ser que sejam profissionais de excelência, como há pouco tempo você viu aí o Vilela da Mata, teve aqui os gestores, os executivos da usina Clealco e por aí vai. Então, mais uma vez, gente importante, gente ética,
ética, comprometida com o trabalho, que a gente teve a oportunidade, que atendeu ao nosso convite aqui e nos honrou com seu conhecimento, com seu compromisso, com a qualidade de serviço que tem prestado para Araçatuba e região. Muito obrigado, Abasto Advogados Associados, muito obrigado mais uma vez a você que nos prestigia aqui no programa Interbusiness. Um abraço e até breve.